Olá, seja bem-vindo ao canal @decoreba. Se você quer memorizar a lei de forma mais rápida e eficiente, já comece assim. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal @decoreba. Aqui o foco é direto ao ponto. Vamos começar. Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. Dispõe sobre o regulamento geral previsto na Lei 8.906, de 4 de julho de 1994. Resolve. Título 1 da Advocacia. Capítulo 1 da Atividade de Advocacia. Seção 1 da Atividade de Advocacia em geral. Artigo 1º. A atividade de advocacia é exercida com observância da Lei 8.906 de 94, Estatuto, deste Regulamento Geral, do Código de Ética e Disciplina e dos provimentos. Artigo 2º. O visto do advogado em atos constitutivos de pessoas jurídicas, indispensável ao registro e arquivamento nos órgãos competentes, deve resultar da efetiva constatação, pelo profissional que os examinar, de que os respectivos instrumentos preenchem as exigências legais pertinentes. Parágrafo único. Estão impedidos de exercer o ato de advocacia referido neste artigo os advogados que prestem serviços a órgãos ou entidades da administração pública, direta ou indireta, da unidade federativa a que se vincule a junta comercial, ou a quaisquer repartições administrativas competentes para o mencionado registro. Artigo 3º. É defeso ao advogado funcionar no mesmo processo, simultaneamente, como patrono e preposto do empregador ou cliente. Artigo 4º. A prática de atos privativos de advocacia por profissionais e sociedades não inscritos na OAB constitui exercício ilegal da profissão. Parágrafo único. É defeso ao advogado prestar serviços de assessoria e consultoria jurídicas para terceiros, em sociedades que não possam ser registradas na OAB. Artigo 5º. Considera-se efetivo exercício da atividade de advocacia a participação anual mínima em 5 atos privativos previstos no artigo 1º do Estatuto, em causas ou questões distintas. Parágrafo único. A comprovação do efetivo exercício faz-se mediante: alínea A. Certidão expedida por cartórios ou secretarias judiciais. Alínea B. Cópia autenticada de atos privativos. Alínea C. Certidão expedida pelo órgão público no qual o advogado exerça função privativa do seu ofício, indicando os atos praticados. Artigo 6º. O advogado deve notificar o cliente da renúncia ao mandato. Artigo 5º, parágrafo 3º do Estatuto. Preferencialmente mediante carta com aviso de recepção, comunicando após o juízo. Artigo 7º. A função de diretoria e gerência jurídicas em qualquer empresa pública, privada ou paraestatal, inclusive em instituições financeiras, é privativa de advogado, não podendo ser exercida por quem não se encontre inscrito regularmente na OAB. Artigo 8º. A incompatibilidade prevista no artigo 28, inciso 2º do Estatuto, não se aplica aos advogados que participam dos órgãos nele referidos, na qualidade de titulares ou suplentes, como representantes dos advogados. Parágrafo 1º. Ficam, entretanto, impedidos de exercer a advocacia perante os órgãos em que atuam, enquanto durar a investidura. Parágrafo 2º. A indicação dos representantes dos advogados nos juizados especiais deverá ser promovida pela subseção ou, na sua ausência, pelo Conselho Seccional. Seção 2. Da Advocacia Pública. Artigo 9º. Exercem a advocacia pública os integrantes da Advocacia Geral da União,
da Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, das autarquias e das fundações públicas, estando obrigados à inscrição na OAB para o exercício de suas atividades. Parágrafo único. Os integrantes da Advocacia Pública são elegíveis e podem integrar qualquer órgão da OAB. Artigo 10. Os integrantes da Advocacia Pública, no exercício de atividade privativa prevista no artigo 1º do Estatuto, sujeitam-se ao regime do Estatuto, deste Regulamento Geral e do Código de Ética e Disciplina, inclusive quanto às infrações e sanções disciplinares. Seção 3. Do advogado empregado. Artigo 11. Compete a sindicato de advogados e, na sua falta, a federação ou confederação de advogados a representação destes nas convenções coletivas celebradas com as entidades sindicais, representativas dos empregadores, nos acordos coletivos celebrados com a empresa empregadora e nos dissídios coletivos perante a Justiça do Trabalho, aplicáveis às relações de trabalho. Artigo 12. Para os fins do artigo 20 da Lei 8.906 de 94, considera-se de dedicação exclusiva o regime de trabalho que for expressamente previsto em contrato individual de trabalho. Parágrafo único. Em caso de dedicação exclusiva, serão remuneradas como extraordinárias as horas trabalhadas que excederem a jornada normal de 8 horas diárias. Artigo 13. Revogado. Artigo 14. Os honorários de sucumbência, por decorrerem precipuamente do exercício da advocacia e só acidentalmente da relação de emprego, não integram o salário ou a remuneração, não podendo, assim, ser considerados para efeitos trabalhistas ou previdenciários. Parágrafo único. Os honorários de sucumbência dos advogados empregados constituem fundo comum, cuja destinação é decidida pelos profissionais integrantes do serviço jurídico da empresa ou por seus representantes. Capítulo 2. Dos direitos e das prerrogativas. Seção 1. Da defesa judicial dos direitos e das prerrogativas. Artigo 15. Compete ao presidente do Conselho Federal, do Conselho Seccional ou da subseção, ao tomar conhecimento de fato que possa causar, ou que já causou, violação de direitos ou prerrogativas da profissão, adotar as providências judiciais e extrajudiciais cabíveis para prevenir ou restaurar o império do Estatuto, em sua plenitude, inclusive mediante representação administrativa. Parágrafo único. O presidente pode designar advogado, investido de poderes bastantes, para as finalidades deste artigo. Artigo 16. Sem prejuízo da atuação de seu defensor, contará o advogado com a assistência de representante da OAB nos inquéritos policiais ou nas ações penais em que figurar como indiciado, acusado ou ofendido, sempre que o fato a ele imputado decorrer do exercício da profissão ou a este vincular-se. Artigo 17. Compete ao presidente do Conselho e da subseção representar contra o responsável por abuso de autoridade, quando configurada hipótese de atentado à garantia legal de exercício profissional, prevista na Lei 4.898 de 1965. Seção 2. Do desagravo público. Artigo 18. O inscrito na OAB, quando ofendido comprovadamente em razão do exercício profissional ou de cargo ou função da OAB, tem direito ao desagravo público, promovido pelo Conselho competente, de ofício, a seu pedido ou de qualquer pessoa. Parágrafo 1º. Compete ao relator, convencendo-se da existência de prova ou indício de ofensa relacionada ao exercício da profissão ou de cargo da OAB, propor ao presidente que solicite informações da pessoa ou autoridade ofensora, no prazo de 15 dias, salvo em caso de urgência e notoriedade do fato. Parágrafo 2º.
O relator pode propor o arquivamento do pedido se a ofensa for pessoal, se não estiver relacionada com o exercício profissional ou com as prerrogativas gerais do advogado, ou se configurar crítica de caráter doutrinário, político ou religioso. Parágrafo 3º. Recebidas ou não as informações e convencendo-se da procedência da ofensa, o relator emite parecer que é submetido ao Conselho. Parágrafo 4º. Em caso de acolhimento do parecer, é designada sessão de desagravo, amplamente divulgada. Parágrafo 5º. Na sessão de desagravo, o presidente lê a nota a ser publicada na imprensa, encaminhada ao ofensor e às autoridades e registradas nos assentamentos do inscrito. Parágrafo 6º. Ocorrendo a ofensa no território da subseção a que se vincule o inscrito, a sessão de desagravo pode ser promovida pela diretoria ou conselho da subseção, com representação do conselho seccional. Parágrafo 7º. O desagravo público, como instrumento de defesa dos direitos e prerrogativas da advocacia, não depende de concordância do ofendido, que não pode dispensá-lo, devendo ser promovido a critério do Conselho. Artigo 19. Compete ao Conselho Federal promover o desagravo público de conselheiro federal ou de presidente de conselho seccional, quando os ofendidos no exercício das atribuições de seus cargos e ainda quando a ofensa a advogado se revestir de relevância e grave violação às prerrogativas profissionais, com repercussão nacional. Parágrafo único. O Conselho Federal, observado o procedimento previsto no artigo 18 deste regulamento, indica seus representantes para a sessão pública de desagravo, na sede do Conselho Seccional, salvo no caso de ofensa a conselheiro federal. Capítulo 3. Da inscrição na OAB. Artigo 20. O requerente à inscrição principal no quadro de advogados presta o seguinte compromisso perante o Conselho Seccional, a diretoria ou o Conselho da subseção. Prometo exercer a advocacia com dignidade e independência, observar a ética, os deveres e prerrogativas profissionais e defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático, os direitos humanos, a justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Parágrafo 1º. É indelegável, por sua natureza solene e personalíssima, o compromisso referido neste artigo. Parágrafo 2º. A conduta incompatível com a advocacia, comprovadamente imputável ao requerente, impede a inscrição no quadro de advogados. Artigo 21. O advogado pode requerer o registro, nos seus assentamentos, de fatos comprovados de sua atividade profissional ou cultural, ou a ela relacionados, e de serviços prestados à classe, à OAB e ao país. Artigo 22. O advogado regularmente notificado deve quitar seu débito relativo às anuidades, no prazo de 15 dias da notificação, sob pena de suspensão, aplicada em processo disciplinar. Parágrafo único. Cancela-se a inscrição quando ocorrer a terceira suspensão, relativa ao não pagamento de anuidades distintas. Artigo 23. O requerente à inscrição no quadro de advogados, na falta de diploma regularmente registrado, apresenta certidão de graduação em Direito, acompanhada de cópia autenticada do respectivo histórico escolar. Parágrafo único. Revogado. Artigo 24. Aos conselhos seccionais da OAB incumbe alimentar, automaticamente e em tempo real, por via eletrônica, o Cadastro Nacional dos Advogados, CNA, mantendo as informações correspondentes constantemente atualizadas. Parágrafo 1º. O CNA deve conter o nome completo de cada advogado, o número da inscrição, o conselho seccional e a subseção a que está vinculado, o número de inscrição no CPF, a filiação,
o sexo, a data de inscrição na OAB e a sua modalidade, a existência de penalidades eventualmente aplicadas, estas em campo reservado, a fotografia, o endereço completo e o número de telefone profissional, o endereço do correio eletrônico e o nome da sociedade de advogados de que eventualmente faça parte ou esteja associado e, opcionalmente, o nome profissional, a existência de deficiência de que seja portador, opção para doação de órgãos, registro geral, data e órgão emissor, número do título de eleitor, zona, seção, unidade federal eleitoral, certificado militar e passaporte. Parágrafo 2º. No cadastro são incluídas, igualmente, informações sobre o cancelamento das inscrições. Parágrafo 3º. Revogado. Artigo 24-A. Aos conselhos seccionais da OAB incumbe alimentar, automaticamente e em tempo real, por via eletrônica, o Cadastro Nacional das Sociedades de Advogados, CNSA, mantendo as informações correspondentes constantemente atualizadas. Parágrafo 1º. O CNSA deve conter a razão social, o número de registro perante a seccional, a data do pedido de registro e a do efetivo registro, o prazo de duração, o endereço completo, inclusive telefone e correio eletrônico, nome e qualificação de todos os sócios e as modificações ocorridas em seu quadro social. Parágrafo 2º. Mantendo a sociedade filiais os dados destas, bem como os números de inscrição suplementar de seus sócios, entre parênteses, provimento número 112/2006, artigo 7º, parágrafo 1º. Após averbados no Conselho Seccional no qual se localiza o escritório sede, serão averbados no CNSA. Parágrafo 3º. São igualmente averbados no CNSA os ajustes de associações ou de colaboração. Parágrafo 4º. São proibidas razões sociais iguais ou semelhantes, prevalecendo a razão social da sociedade com inscrição mais antiga. Parágrafo 5º. Constatando-se semelhança ou identidade de razões sociais, o Conselho Federal da OAB solicitará, de ofício, a alteração da razão social mais recente, caso a sociedade com registro mais recente não queira a alteração da sua razão social, acrescentando ou excluindo dados que a distingua da sociedade precedentemente registrada. Parágrafo 6º. Verificado o conflito de interesses envolvendo sociedades em razão de identidade ou semelhança de razões sociais em estados diversos, a questão será apreciada pelo Conselho Federal da OAB, garantindo-se o devido processo legal. Artigo 24b. Aplica-se ao Cadastro Nacional das Sociedades de Advogados, CNSA, as normas estabelecidas no provimento número 95 de 2000 para os advogados, assim como as restrições quanto à divulgação das informações neles inseridas. Artigo 25. Os pedidos de transferência de inscrição de advogados são regulados em provimento do Conselho Federal. Artigo 26. O advogado fica dispensado de comunicar o exercício eventual da profissão, até o total de 5 causas por ano, acima do qual obriga-se a inscrição suplementar. Capítulo 4. Do estágio profissional. Artigo 27. O estágio profissional de advocacia, inclusive para graduados, é requisito necessário à inscrição no quadro de estagiários da OAB e meio adequado de aprendizagem prática. Parágrafo 1º. O estágio profissional de advocacia pode ser oferecido pela instituição de ensino superior, autorizada e credenciada, em convênio com a OAB, complementando-se a carga horária do estágio curricular supervisionado, com atividades práticas típicas de advogado,
e de estudo do Estatuto e do Código de Ética e Disciplina, observado o tempo conjunto mínimo de 300 horas, distribuído em 2 ou mais anos. Parágrafo 2º. A complementação da carga horária, no total estabelecido no convênio, pode ser efetivada na forma de atividades jurídicas no núcleo de prática jurídica da instituição de ensino, na Defensoria Pública, em escritórios de advocacia ou em setores jurídicos públicos ou privados, credenciados e fiscalizados pela OAB. Parágrafo 3º. As atividades de estágio ministrado por instituição de ensino para fins de convênio com a OAB são exclusivamente práticas, incluindo a redação de atos processuais e profissionais, as rotinas processuais, a assistência e a atuação em audiências e sessões, as visitas a órgãos judiciários, a prestação de serviços jurídicos e as técnicas de negociação coletiva, de arbitragem e de conciliação. Artigo 28. O estágio realizado na Defensoria Pública da União, do Distrito Federal ou dos Estados, na forma do artigo 145 da Lei Complementar nº 80 de 1994, é considerado válido para fins de inscrição no quadro de estagiários da OAB. Artigo 29. Os atos de advocacia previstos no artigo 1º do Estatuto podem ser subscritos por estagiários inscrito na OAB, em conjunto com o advogado ou defensor público. Parágrafo 1º. O estagiário inscrito na OAB pode praticar isoladamente os seguintes atos, sobre a responsabilidade do advogado. Inciso 1º. Retirar e devolver autos em cartório, assinando a respectiva carga. Inciso 2º. Obter junto aos escrivães e chefes de secretarias certidões de peças ou autos de processos em cursos ou findos. Inciso 3º. Assinar petições de juntada de documentos a processos judiciais ou administrativos. Parágrafo 2º. Para o exercício de atos extrajudiciais, o estagiário pode comparecer isoladamente, quando receber autorização ou subestabelecimento do advogado. Artigo 30. O estagiário profissional de advocacia realizado integralmente fora da instituição de ensino compreende as atividades fixadas em convênio entre o escritório de advocacia ou entidade que receba o estagiário e a OAB. Artigo 31. Cada conselho seccional mantém uma comissão de estágio e exame de ordem, a quem incumbe coordenar, fiscalizar e executar as atividades decorrentes do estágio profissional da advocacia. Parágrafo 1º. Os convênios de estágio profissional e suas alterações, firmados pelo presidente do conselho ou da subseção, quando esta receber delegação de competência, são previamente elaborados pela comissão, que tem poderes para negociá-los com as instituições interessadas. Parágrafo 2º. A comissão pode instituir subcomissões nas subseções. Parágrafo 3º. Revogado. Parágrafo 4º. Compete ao presidente do Conselho Seccional designar a comissão, que pode ser composta por advogados não integrantes do Conselho. Capítulo 5. Da identidade profissional. Artigo 32. São documentos de identidade profissional: a carteira e o cartão emitidos pela OAB, de uso obrigatório pelos advogados e estagiários inscritos, para o exercício de suas atividades. Parágrafo único. O uso do cartão dispensa o da carteira. Artigo 33. A carteira de identidade do advogado relativa à inscrição originária tem as dimensões 7 por 11 centímetros e observa os seguintes critérios. Inciso 1º. A capa, em fundo vermelho, contém as armas da República e as expressões Ordem dos Advogados do Brasil e Carteira de Identidade de Advogado. Inciso 2º. A primeira página repete o conteúdo da capa, acrescentando a expressão Conselho Seccional D, 3 pontos, e do inteiro teor do artigo 13 do Estatuto. Inciso 3º.
A segunda página destina-se aos dados de identificação do advogado, na seguinte ordem: número da inscrição, nome, filiação, naturalidade, data do nascimento, nacionalidade, data da colação de grau, data do compromisso e data da expedição, e a assinatura do presidente do Conselho Seccional. Inciso 4º. A terceira página é dividida para os espaços de uma foto 3x4 centímetros, da impressão digital e da assinatura do portador. Inciso 5º. As demais páginas, em branco e numeradas, destinam-se ao reconhecimento de firmas dos signatários e às anotações da OAB, firmadas pelo secretário-geral ou adjunto, incluindo as incompatibilidades e os impedimentos, o exercício de mandatos, as designações para comissões, as funções na OAB, os serviços relevantes à profissão e os dados da inscrição suplementar, pelo Conselho que a deferir. Inciso 6º. A última página destina-se à transcrição do artigo 7º do Estatuto. Parágrafo único. O Conselho Seccional pode delegar a competência do secretário-geral ao presidente da subseção. Chegamos ao final de mais um áudio. Este conteúdo foi produzido em abril de 2026. Lembre-se, a repetição é a chave da memorização. Ouça sempre que puder. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal @Decoreba. Bons estudos e até o próximo áudio.